Olá, galerinha! Animados para a aula de hoje? Espero que sim. Então vamos lá, roda a vinheta. Na videoaula de hoje, abordaremos o direito à cidade, com as professoras Aldeise Bonifácio e Sheila Vanessa. E para falarmos sobre o direito à cidade, vocês já ouviram falar sobre a Lei nº 10.257 de 2001, que está inserida no Estatuto da Cidade? Caso vocês não saibam, é na Lei nº 10.257 que tem detalhado todos os direitos dos cidadãos sobre a cidade. No artigo 2, por exemplo, inclui o direito à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e serviços públicos, ao trabalho e lazer, e a demais segmentos que constituem a cidade para o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos. Bom, para mais conhecimentos, clique no link abaixo na descrição. Recapitulando o que vimos no livro didático, temos que as cidades são resultantes de um processo de ocupação e organização do espaço. Nesse sentido, o seu principal elemento definidor é a concentração de pessoas que se aglomeram, coexistem, se relacionam produzindo espaço urbano. Dessa forma, os diferentes tipos de trocas e interações sociais fazem com que as cidades exerçam um papel de difusão de mercadorias, serviços, capitais e informações para além de seus próprios limites. Portanto, a produção do espaço urbano ocorre a partir da interação entre diferentes agentes, dentre os quais os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado, a população geral e os grupos sociais excluídos. Vimos também que a interação entre esses diferentes agentes que atuam na produção do espaço urbano é denominada de metamorfose das cidades, que expressa o movimento de valorização e desvalorização das diferentes localizações. Nesse processo, os principais agentes envolvidos são o mercado imobiliário e a indústria de construção civil. E assim, a produção do espaço urbano acaba sendo um grande negócio que envolve os proprietários das terras urbanas, as incorporadoras imobiliárias, as corretoras de imóveis, os bancos, as prefeituras e os órgãos públicos. A especulação financeira é o que ditará os valores de terrenos urbanos, fazendo com que a população baixa renda ocupe as áreas periféricas, ocasionando assim um crescimento urbano horizontal, além de valorização nas propriedades entre o centro e os novos bairros. Com isso, o circuito do mercado imobiliário, que envolve os agentes econômicos, fará com que a valorização dos terrenos urbanos eleve os preços e, assim, gere uma verticalização cada vez maior nas áreas urbanas centrais. Além disso, a implantação de lojas, escritórios e bancos nas áreas centrais intensifica-se com o crescimento da cidade, gerando uma dinâmica imobiliária cada vez mais acentuada e valorizando as áreas urbanas centrais. Outras dinâmicas inerentes à urbanização, como a ressignificação dos centros comerciais, através principalmente da reinserção do comércio popular, reconfigura a paisagem, beneficia os empreendimentos terciários com aglomeração espacial. Também tem a questão das moradias precarizadas e os aglomerados subnormais, que constituem problemas urbanos em países em desenvolvimento. E outra dinâmica são as tribos urbanas, movimentos sociais surgidos na década de 1990, que propagam estilos de vida e manifestações culturais inseridos na globalização. Dentre os outros desafios urbanos enfrentados pela população que reside nas cidades estão a questão da moradia e da mobilidade urbana, que são considerados direitos fundamentais das pessoas que vivem na cidade. Afinal, nenhuma necessidade básica do ser humano pode ser plenamente satisfeita sem a garantia de uma habitação com as condições mínimas de moradia. Da mesma forma, não adianta ter garantido o direito à moradia se o bairro no qual se reside está distante dos equipamentos públicos de lazer e cultura, e o custo e o tempo gasto no transporte são elevados. A questão da mobilidade urbana afeta diretamente a qualidade de vida da população e o desempenho econômico das atividades urbanas, uma vez que a mobilidade urbana envolve o deslocamento de pessoas e mercadorias no interior das cidades. Portanto, sistemas de mobilidade ineficientes dificultam o acesso das pessoas aos locais onde trabalham, estudam, entre outros, afetando o direito de ir e vir das pessoas. Tendo em vista que o espaço urbano é uma natureza artificial, ou seja, uma segunda natureza, dentre os desafios urbanos temos os problemas ambientais, pois à medida que a cidade se expande e novas áreas são ocupadas, ocorrem mudanças que impactam o meio ambiente, como a ocupação de terras agricultáveis, a perda de áreas de vegetação e consequente aumento da erosão dos solos, a obstrução de leitos de rios, a contaminação de fontes d'água, entre outros problemas.
Vimos também que entre os principais desafios urbanos associados à problemática ambiental temos as alterações climáticas, como a formação de fenômenos como ilhas de calor, que resultam do processo de diminuição da vegetação frente ao excesso de concreto e asfalto, elevando a temperatura urbana, a inversão térmica e a chuva ácida, que são decorrentes da poluição do ar. Ainda podemos citar os deslizamentos de terra, que, como vimos, é um fenômeno natural de modelagem do relevo por meio da ação da gravidade, mas que se torna um problema ambiental urbano em decorrência da expansão da cidade para áreas de maior declividade. E a produção do lixo urbano, na qual temos a disposição final adequada do lixo produzido como a principal problemática enfrentada pelos gestores, uma vez que o lixo deve receber o tratamento adequado, como vimos no material didático estudado. Bom, galerinha, agora que você já sabe sobre os seus direitos e os desafios urbanos, que tal nos contarmos sobre os desafios urbanos aí de Monte Alegre? Não esqueça de responder essa atividade, deixar o seu joinha e os seus comentários. Espero que tenham gostado. Agradecemos pela atenção e uma ótima revisão. Bons estudos, galerinha!